algo que nós temos que ter, é um estilo de vida diferente do mundo. Diga, um estilo de vida diferente do mundo. Quando a palavra de Deus diz que há uma ardente expectação pelo manifestar dos filhos de Deus, é porque eles querem ver algo diferente, algo que eles não estão vivendo, algo que eles não conhecem, algo que eles esperam que alguém vai revelar. E quem pode revelar é só a igreja. Você crê? No livro de Daniel, capítulo 1, fala: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Penaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábio em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, e Ananias o de Sadraque, e Misael e de Mesaque, e Azarias e o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Amém? Diga, não se contaminar. Diga, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém. Feche os seus olhos. Senhor meu Pai, Senhor, nesta noite, Pai, que nós estamos entregando diante da Tua face as necessidades, as lutas, Pai, que este ano de 2009 se mostraram com muita fúria. Por isso, Senhor, nós estamos diante de Ti e determinamos que este mês é o mês de apresentarmos as nossas necessidades. Senhor, nós estamos diante de Ti. Sabemos que o mundo, Pai, o mundo está desesperado, sem saber uma saída, sem saber uma solução, mas sabemos que a igreja, a Tua igreja, ela é sábia e ela sabe se portar no palácios. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Ministra, Senhor, aos nossos corações esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Então algo que nós devemos buscar é um estilo de vida diferente. Nos momentos de crise, nos momentos de angústia, nos momentos que a economia ela dá sinais de desespero, é neste momento que a igreja precisa se posicionar. É neste momento que os profetas e os homens de Deus, eles precisam se posicionar. E Daniel, ele foi um moço sábio, de conhecimento, inteligência, e ali ele foi levado para uma terra cativo. Chegando lá, o rei queria trazer a sua cultura, introduzir no coração desses moços a cultura dos caldeus. E ali ele teria que esquecer o seu Deus, teria que esquecer tudo aquilo que os seus pais lhe haviam ensinado. Mas era um momento de crise, era um momento que eles estavam
longe da sua terra, longe da sua casa, longe da sua própria economia, longe dos ensinamentos dos seus avós, dos seus pais. Mas ali ele toma uma decisão. Ele poderia ali estar dentro do palácio, usufruindo de toda a sabedoria dos caldeus, de todo o costume dos caldeus, para não sofrer como os demais. Mas ele colocou em seu coração em não se contaminar. Diga, colocou em seu coração. Não se contaminar. Porque nos momentos da crise que virá, as tentações para que nós venhamos a nos contaminar. É no momento da crise que nós muitas vezes não encontramos saídas e achamos que a maneira mais fácil é nos contaminar. Mas a palavra de Deus, ela dá uma palavra ao contrário do que o mundo quer nos dar. Diz que o mundo espera o manifestar dos filhos de Deus. O mundo lá fora, eles têm uma expectativa que os filhos de Deus se revelem, que os filhos de Deus, eles coloquem a sua fé em prática, que eles possam trazer uma mudança. E a igreja, não entendendo isso, muitas vezes ela começa a ser moldada. O apóstolo Paulo diz, para não sermos moldados pelo mundo, não nos deixarmos influenciar pelo mundo. Mas o mundo está gritando crise, mas o mundo está dizendo crise, o mundo está dizendo desemprego, o mundo está dizendo falência. Mas a oração do justo tem muito em seus efeitos. Você crê nisso? Quantos justos nós temos aqui? Amém. Diga, a minha oração faz efeito. E foi exatamente isso que esses moços, eles chegando ali na Babilônia, eles tomaram uma decisão e falaram, olha, tudo isso que o rei vai nos dar, sabemos que são coisas boas, mas nós queremos fazer um teste. Eu quero fazer algo diferente disso que você vai me mostrar, disso que você quer me dar. Deixa eu mesmo preparar, balancear a minha alimentação. Deixa eu mesmo preparar a minha dieta. Diga, eu não vou comer qualquer manjar que o mundo quer me entregar. Ainda que pareça saboroso, ainda que pareça gostoso, nós temos que comer aquilo que vem de Deus. Diga, eu como da palavra de Deus. O mundo quer que você coma das suas comidas. Por exemplo, hoje está fazendo o segundo dia que o mundo esqueceu das crises, principalmente o Brasil, né? Parece que não há crise, porque eles entram numa loucura para se esquecer das suas dores. Ainda ontem estava assistindo o programa da Ana Maria Braga, logo pela manhã, e a mulher de um empresário demonstrava um vestido de 60 mil reais. Provavelmente esse mesmo empresário, ele está dispensando dezenas ou centenas de funcionários, porque chegou a crise. Mas para esquecer a sua dor, para esquecer alguns momentos, eles entram em loucuras. Investiu 60 mil reais num vestido que ela vai usar uma única noite, para o seu bel prazer. Você pode fazer isso? Posso, mas nem tudo me convém. Nós podemos todas as coisas. E o mundo, ele quer exatamente que você, nesses 3, 4 dias, você tem uma linguagem diferente. Então eles entram exatamente dizendo, eu quero esquecer a crise, eu quero esquecer tudo, e começam a beber, começam a se drogar, começam a se prostituir, e quarta-feira aí começam a chorar. Mas o povo de Deus, ele toma uma decisão: eu não vou me contaminar, eu não vou contaminar com essas coisas, eu não vou contaminar com essas comidas. Eu vou ter a minha própria dieta. Eu vou comer da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela me alimenta. A palavra de Deus me cura. A palavra de Deus me dá sabedoria. O que nós precisamos nesses dias? Diga, sabedoria. E era exatamente o que esses 4 jovens tinham.
Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Diga nesta noite: eu preciso ser restaurado dos meus sonhos e das minhas visões. E Deus quer fazer isso, para que você não tenha uma visão distorcida, para que os teus sonhos não sejam frustrados, porque o mundo ele vai anunciar pelos 4 cantos que o sonho acabou, que a prosperidade acabou, que serão anos de dor, que serão anos de falência, serão anos de tristeza, serão anos de depressão. Mas a palavra de Deus diz que o povo que se chama pelo seu nome, se orar e se humilhar, sarará a sua terra. Diga: minha terra, a minha casa, a minha empresa, os meus negócios não ficarão doentes, porque se eu orar, se eu me humilhar, a minha terra será sarada. Você crê nessa palavra? Então esta é a palavra diferente, esta é a comida diferente que nós devemos comer. O mundo está colocando um banquete, a qual ele diz falência, tristeza, depressão, e o rei desse século, ele cega o entendimento, e muitos dizem: esses dias nós vamos desafogar nossas mágoas, vamos cair na bebida, vamos cair nas drogas, vamos para a prostituição, porque o sonho acabou, a prosperidade acabou. Mas havia um moço chamado Daniel, que era entendido em toda visão e sonhos. Diga: eu tenho visão de uma terra restaurada, das famílias restituídas, de Deus levantando empresários nesse lugar, abençoando vidas, prosperando, tirando o homem e a mulher do lamaçal do pecado. Você tem esta visão? E no momento da crise vem exatamente as tentações, e o diabo vai trabalhando para que você venha se dobrar diante do mundo, porque o mundo vai crescendo de uma maneira tão grande, vai se mostrando grande, e você vai ouvindo coisas de homens que até então você os achava sábios, entendidos, mas você vai percebendo que o seu linguajar é de derrota, o seu linguajar é de falência. E Daniel, ele estava ali quando o rei, ele levanta uma grande estátua, e ele dá um decreto naquele lugar, dizendo: olha, vai ser inaugurada a minha estátua, e quando a buzina tocar, quando a música soar, todos devem se ajoelhar e adorar a minha estátua. Há uma ordem mundial para isso. Está se levantando um homem muito grande, que ele vai trazer aos olhos de muitas pessoas cura nas finanças, e a exigência será essa: que todos se dobrem a ele. Todos se dobrem a ele. Diga: mas eu não me dobrarei, porque eu confio no Senhor. E foi exatamente isso que o rei fez. Ele fez essa estátua. Nabucodonosor levantou uma grande estátua, e ele diz: agora todos devem me adorar. Eu sou um conquistador, eu sarei a economia, eu estou agora preparando esses jovens agora, eles serão meus representantes, e todos devem dobrar os seus joelhos. E todos naquela terra dobravam seus joelhos, menos esses jovens. E chegou ao ouvido do rei, e o rei, chegando diante deles, disse, capítulo 3, versículo 15: agora pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do
forno de fogo ardente? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Haverá dias que esta pergunta será feita à igreja, que esta pergunta será feita a você: quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você serve? A que Deus você está servindo? Que Deus é esse que é mais poderoso do que os poderosos da terra? Versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Diga: convicção. Os crentes, diga: nesta igreja, nós temos um estilo de vida diferente do mundo. E temos a convicção, temos a fé que o nosso Deus responde às nossas orações. E foi com esta convicção que eles chegaram diante do rei e responderam quando o rei disse a eles: olha, se vocês não se ajoelharem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E com toda a convicção eles disseram: rei, não espere outra resposta. A resposta que nós temos é essa: nós não te serviremos. Você crê nesta palavra? Você pode dizer para o inferno ouvir nesta noite: eu não te servirei. Eu sirvo ao Senhor que fez os céus e a terra. É esta convicção que nós temos que ter diante da crise. Ah, a crise vai te pegar, a crise vai te destruir. Não, a palavra de Deus diz que há diferença para os que servem a Deus e para os que não servem a Deus. Diga para o inferno ouvir: eu sou um dos que servem a Deus. Diga para o diabo ouvir: por causa de vós, diz a palavra, eu repreenderei o devorador. Esta palavra é para você. Tome posse desta palavra. Tenha a palavra de Deus como convicção na sua boca, na sua vida. Serão os momentos de tentação que o diabo vem dizendo: mas quem você pensa que é? Ainda semana passada eu preguei sobre o rei Ezequias e Senaqueribe. Senaqueribe era um rei poderoso. Onde ele tinha passado, ele deixava destruição, deixava o rastro de mortes, ele derrubava os deuses. E o rei Ezequias chega diante do altar e mostra a carta a Deus, dizendo: Senhor, aqui estão as afrontas de Senaqueribe. Eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele destruiu muitos reinos, eu sei que ele derrubou muitos deuses. Mas os deuses que ele derrubou não eram um Deus como o Senhor. Os deuses que ele derrubou eram de pedra, de madeira, de prata e de ouro. Mas tu és um Deus verdadeiro. Diga: o Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro. E eu não me prostrarei diante da crise. Eu não vou me intimidar pelas palavras contrárias. Você crê nesta palavra? Provérbios 24, versículo 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. E diz exatamente com esta palavra, a minha versão: se te mostrares frouxo. O que é frouxo? Algo que não tem firmeza, algo que não tem convicção, algo que muda de palavra por qualquer palavra contrária, por qualquer pressão volta atrás, por qualquer intimidação ele abre mão. Diga à pessoa que está do seu lado: se você se mostrar frouxo,
Nesses dias de hoje, você está ouvindo falar de crises? Se você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Se nesses dias você não resistir às palavras contrárias, se nesses dias você olhar para a estátua e achar que ela é muito grande, você vai se ajoelhar diante dela. Se nesses dias você tiver medo do fogo, você vai se ajoelhar diante dela. Quem tem medo de fogo? Ou é melhor não perguntar? Quem tem medo de água? Ou melhor não perguntar? Mas há uma palavra que conforta todos: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pela água, eu estarei contigo. Eu estarei contigo em todos os momentos. Se há crise, Deus está contigo. Não importa a situação que se levante, a certeza que nós temos é que Deus está conosco. E por isso esses moços, eles tiveram uma convicção. Eles falaram ao rei: olha, rei, nem espere você tocar as buzinas, a música. Eu já vou te responder agora: eu não vou me ajoelhar. Não espere tocar a buzina para você não se decepcionar. Eu já estou te dando a resposta agora. E responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Você já sabe que eu sirvo um Deus poderoso e eu não vou me dobrar. Se o diabo está ao teu lado, falando que vai te arrebentar, que vai roubar a tua casa, que vai roubar a tua família, que é melhor você fazer um pacto com ele, diga a ele nesta noite: de maneira nenhuma. Você conhece que eu sou um homem que sirvo a Deus. Há muitas pessoas desesperadas, sem saber para onde ir, o que fazer. Mas esse é o momento de fazer igual esses moços fizeram. Eles não aceitaram nenhuma palavra contrária. E o que o rei ordenou foi feito. E foram lançados. E foi aumentado o fogo. O calor foi aumentado. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército: atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Veja bem como estava o calor. Quando aqueles homens chegaram na boca do forno e lançaram os jovens, aqueles homens morreram. Veja o calor que existia naquele lugar. O fogo. Quantos têm medo de fogo? Diga: o fogo que Deus não está, eu tenho medo. Mas o fogo onde Deus está comigo, eu passo. Eu só tenho medo quando Deus não está comigo. Deus está contigo? Amém. Então aqueles que foram lançar aqueles homens no forno, morreram na boca. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Amém? Diga: eu não temerei praga nenhuma, porque Deus está comigo. Deus é o meu guarda. Deus é a minha proteção. Então não tenha medo.
Esta é uma noite de você apresentar ao Senhor. Então nós vamos vendo que esses homens, eles tinham um estilo de vida diferente. Eles não se moldaram ao estilo caldeu. A igreja, ela tem que ter um estilo de vida diferente. Você não pode se moldar ao estilo de vida que nós temos aí fora. A tua casa tem que ser uma casa santa. O teu casamento tem que ser um casamento santo. A tua família tem que ser uma família santificada. O teu ministério tem que ser um ministério de lealdade ao Senhor, lealdade aos seus discipuladores. Não se moldar o que existe aí no mundo. Foi a primeira decisão desses moços. Vamos manter o nosso estilo de vida. Não é porque nós estamos cativos, não é porque nós estamos numa terra estranha, não é porque nos levaram, não é porque estamos passando alguma necessidade que nós vamos mudar. Não. Há pessoas que, conforme a sua necessidade, ela quer mudar. Conforme a sua necessidade, ela quer mudar. Conforme a situação, ela quer mudar. E ela quer encontrar dentro da Bíblia um escape para que ela possa mudar. Essa semana eu fui questionado sobre alguma coisa, e a pessoa, não, mas Abraão agiu desse jeito. Sim, agiu, só que ele pagou um alto preço porque agiu desse jeito. Ah, mas Davi também agia desse jeito. Agiu sim, mas a Bíblia diz que ele pagou um alto preço por agir desse jeito. A Bíblia tem princípios. Ou você segue os princípios, ou você vai pagar um alto preço. E eu disse, eu não estou falando de salvação, né? Deus é misericordioso. Você pode até agir de uma certa maneira, que aos teus olhos agora, vai te trazer benefícios. Às vezes nós somos muito imediatistas, né? Queremos resolver a coisa agora, mas e amanhã? Esses moços, eles tomaram a decisão certa. Não mudaram seu estilo de vida. Diante da pressão, sabendo que poderiam morrer, eles falaram, essa é a minha convicção. Se precisar morrer, eu morro, mas esta é a minha convicção. Alguns pastores estão amedrontados com algumas leis que no país podem ser aprovadas. Mas você não vai poder pregar mais a Bíblia. O dia que não puder pregar mais a Bíblia, é melhor parar. Porque nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Mas você vai preso. Se ir preso pregando a palavra de Deus, nós temos que ir preso pregando a palavra de Deus. Mas não mudarmos a nossa pregação para não irmos presos. Se você prega desse jeito, pastor, tua igreja vai ficar vazia. Hoje se prega de uma maneira diferente. Não, temos que pregar o que diz a palavra de Deus. E pedirmos sabedoria a Deus, entendimento a Deus, para que nós possamos pregar realmente aquilo que é a palavra de Deus. Para nós não ficarmos no nosso próprio engano. O nosso coração, ele é enganoso. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, entendimento, para que possamos ter a convicção certa. Ainda que me matem, eu não vou negar o meu Deus. A igreja está pronta para isso? Vou contar uma historinha bem curtinha para vocês, né? Havia uma igreja, e o pastor naquela noite iria pregar. De repente entrou alguém com uma capa preta e dizendo que era um assalto. E quem não negasse o nome de Jesus, iria morrer. Metade da igreja negou. Eu não sei se a história gosta do pastor, né? Mas diz que um dos que não negaram foi o pastor. Que bênção, né? Ainda tem pastor de Deus. Mas era o pregador da noite. Aí ele disse, bom pastor, agora eu posso pregar o sermão, porque os hipócritas já foram embora. Agora ficaram os verdadeiros adoradores do Senhor. Aqueles que negam o nome do Senhor já foram embora, na primeira pressão. Será que se acontecesse isso aqui hoje, quantos ficariam? Quantos morreriam pelo amor de Jesus? Pelo nome de Jesus, né? Se entrasse alguém e falasse, olha, quem não negar o nome de Jesus aqui hoje vai morrer. Irmãos, isso aqui na América do Sul, os obreiros, eles eram obreiros com metralhadora. César Castellanos, ele sofreu um ataque, levou tiro na nuca, levou tiro, só não pegou no coração dele porque ele estava com um relógio de aço, porque ele estava pregando a palavra de Deus. E esses guerrilheiros, né, que às vezes é tão defendido, entravam nas igrejas, sequestravam os pastores, sequestravam os pregadores.
E os obreiros tinham que trabalhar com a metralhadora. Não sei se é certo ou se é errado, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Ainda que eu morra, não negarei essa palavra. Você crê? Então diga: ainda que eu morra, ainda que os montes se transportem, os mares rujam, eu continuo a dizer: o Senhor é o meu Salvador. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Há uma expectativa do manifestar dos filhos de Deus. E este rei, ele pôde ver o manifestar dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não temem a morte, não temem maus rumores, confiam na palavra do Senhor. Este é o tempo de você crer na palavra do Senhor. Este é o tempo que o diabo está gritando bem alto: não seja ofertante, não seja dizimista. Ele diz bem alto e você tem motivos ou motivações para não ser. Esse é o tempo que ele chega diante do profeta e diz: cala a boca. Você vai falar em prosperidade quando todos estão passando necessidade? Quando dentro da tua igreja já começou a pipocar desemprego? Mas nessa noite, eu usando a palavra de Deus digo: a tua vida será transformada em nome de Jesus. Praga nenhuma chegará na tua casa. Creia no Senhor. Ainda que o inimigo veio com fúria, eu determino em nome de Jesus que esta noite há uma mudança. Há uma mudança na tua vida. Há uma mudança na tua casa. Mas como podemos fazer isso? Esses moços eram homens que não mudaram seu estilo de vida, não negaram a sua fé e trouxeram Cristo para dentro da crise. Diga aí: trouxeram Cristo para dentro da crise. Sabe qual é o grande segredo? Quando você estiver dentro da fornalha, quando o diabo quiser te peneirar, traga Cristo para dentro da sua crise. Foi o que eles fizeram. Quando o rei olhou e disse: não foram 3 homens que nós lançamos, e eu vejo todos agora desamarrados, eu vejo 4 homens, o 4º homem, ele tem a formosura dos filhos dos deuses. Daniel trouxe Jesus Cristo para dentro da sua crise. Diga: nesta noite, eu convido Jesus a entrar na minha crise. Você já pode estar dentro da fornalha, você foi lançado, você pode estar passando um momento terrível na sua vida, você pode estar passando os dias mais difíceis da sua vida, mas convide Jesus Cristo para entrar. Diga: Senhor, a tua palavra, ela diz que o Senhor, se eu passar pelo fogo, o Senhor estará comigo. Se eu passar pelas águas, o Senhor estará comigo. Senhor, eu te convido nesta noite, entra comigo nesse processo, para que eu saia sem nenhuma sequela, sem nenhuma marca. Senhor, seja o meu guarda, me desamarra. Há muitas pessoas que estão amarradas, sem ação e sem reação. Mas quando o rei olhou para a fornalha, viu que eles passeavam. Eles foram lançados ali amarrados. Mas quando Jesus chega, o Senhor liberta. Diga: a primeira coisa, quando Jesus chega, é libertar. Convida Jesus para entrar na tua crise essa noite. Primeira coisa que Ele vai fazer é libertar. Você não vai ficar atado no meio da crise. Você não vai ficar sem movimentos no meio da crise. A primeira coisa que Jesus faz é te libertar. O Espírito de Deus está sobre mim para trazer libertação aos cativos. O Senhor quer entrar na tua crise esta noite, e Ele quer te libertar. Mas esses moços eram moços de oração. Capítulo 9, a oração de Daniel. Era um moço que orava pela sua terra, era um moço que orava pelas suas causas.
No versículo 2 diz: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Põe a mão no teu coração, diga: Senhor, eu levanto a minha voz em oração. Eu confesso, Senhor, Tu és o Deus grande, um Deus tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para todos que te amam e guardam os teus mandamentos. Fala: Senhor, o meu estilo de vida tem sido diferenciado do mundo, porque eu guardo os teus princípios, eu guardo os teus mandamentos. Eu não ando em adultério, eu não ando em mentiras, eu não ando em falsidades, eu não ando em idolatrias. Senhor, ouça a minha oração. Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus que ouve a oração do aflito e do necessitado. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo. Senhor, por amor da Tua palavra nesta noite, Pai. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa. Senhor, a Tua palavra chegou ao coração do povo nesta noite. Eu sei, Pai, que nesta noite nós estamos diante de Ti e sabemos que somos pecadores, sabemos que não somos merecedores, que não somos cumpridores, Pai, dos Teus mandamentos. Senhor, vivemos numa época em que a apostasia está se fazendo presente. Estamos vivendo uma época, Pai, que a fé de muitos já esfriou, que o anticristo se levanta com fúria contra a Tua igreja. Mas Senhor, ouça a nossa oração. Os nossos joelhos não se dobraram para Baals. Estamos aqui esta noite porque cremos que o Senhor tem uma palavra de transformação para nós. Senhor, nós não temos o estilo que o Brasil tem. Muitos nessa noite estão se prostituindo, estão se drogando. Mas Senhor, tenha misericórdia dessas vidas, porque agem desta maneira pelo engano, pela mentira. Senhor, possivelmente há muitos familiares nossos nesse engodo. Mas Senhor, olha para nós esta noite. Muda a situação desta nação. Muda a situação do Teu povo aqui esta noite. Muda, Senhor, a nossa situação aqui esta noite. Muda, Senhor. Senhor, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo. Porque a Tua cidade e o Teu povo se chama pelo Teu nome. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, e ao princípio veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, sai para fazer-te entender o sentido no princípio das tuas súplicas. E saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. Senhor, renova a visão do Teu povo nesse lugar, Pai. Renova a minha visão, Pai.
Abre os meus olhos, Pai, para que eu veja multidões sendo transformadas, famílias sendo abençoadas, enfermos sendo curados. Senhor, esta é a tua vontade. Prosperidade nesse lugar, as famílias prosperando, vivendo ao contrário do que o mundo está pregando. E ao passar os dias do jejum, e ao passar os dias que Daniel não comeu do manjar do rei, quando chegou o representante do rei, a sua aparência era muito melhor. Diga: Deus, nesta noite, vai começar a mudar a sua aparência. Aparência de tristeza, aparência de choro, aparência de desânimo, vai cair do teu rosto agora, em nome de Jesus. A tua aparência será de um vencedor. Você crê nesta palavra?